tema do nosso programa de hoje é luto. Vamos falar sobre o luto, um tema bem importante sempre para nós falarmos, para nós refletirmos. Vamos falar sobre o luto. Talvez você já tenha, passado por esse processo de luto, talvez você conheça alguém que já tenha passado por esse processo de luto ou ainda esteja passando, este processo de luto. O luto, ele é muito associado à questão da morte, a questão da perda, a perda de alguém querido, a perda de um familiar, mas também aqui, dentro dessa reflexão que eu vou colocar para você, também olhe para o luto como outras perdas. A perda de um trabalho, a perda da saúde, a perda de um ideal, a perda de uma motivação, enfim, outras perdas na vida onde o luto pode também agir da mesma forma do que só a perda de alguém, a perda de um relacionamento, não só a perda da morte, mas a perda de alguém num relacionamento, a perda de uma amizade, enfim. Vamos olhar para essas perdas de uma forma mais ampla para que você possa refletir aí na sua vida e tentar identificar se você passou, está passando e se está passando, em que estágio você está desse luto, para entender como ir para frente, como progredir, como passar por esse processo de luto, que é muito importante e até salutar que seja vivenciado da forma mais saudável possível. Então, o luto, ele é um processo psicológico, barra emocional, que ele vai nos fazer realmente lidar com as questões da perda. É uma adaptação, é um momento que nós somos confrontados à perda, porque isso também, na nossa mente, na nossa cabeça, dificilmente nós paramos para olhar para as perdas. Sempre fica aquela ideia de que teremos tudo ao alcance a todo instante, as pessoas sempre continuarão conosco, nós sempre continuaremos aqui. Então, aquela sensação que nos faz viver, claro, porque não tê-la também é muito triste, é muito difícil de administrar a própria vida, mas faz com que quando a perda se apresente ao nosso redor, nós tenhamos um tempo maior de adaptação para entender esse processo todo do luto, da perda. Então, esse período, geralmente, ele é associado a um período de recolhimento, um período de introspecção, para assimilar o sentimento da perda, para assimilar os sentimentos que surgem através daquela perda, para que depois se entenda a nova realidade, E muitas vezes, de novo, o que nós fazemos? Nós não deixamos com que esse momento aflore, nós não vivenciamos esse momento em nossas vidas querendo pular etapas ou fingindo que nada aconteceu. Claro que cada pessoa reage de uma forma diferente, vai depender da sua estrutura emocional, mental, das suas experiências de vida, dos traumas já passados ou não, das histórias de perdas dentro desse contexto familiar, dentro de um contexto mais próximo, dentro das crenças, valores, enfim. Tudo isso influencia na hora da pessoa lidar com as suas perdas, lidar com o seu luto. Porém, para superar esse luto e não repreender os sentimentos da perda é essencial para todos nós. É um caminho que é fundamental, esse aprendizado para que a gente possa superar o luto sem reprimir as nossas emoções. Senão, o que acontece, quando há essa repressão, quando não vivemos essas emoções, isso vai se postergando na nossa vida, vai se manifestar lá na frente, às vezes com outro sintoma, com uma outra queixa, e aí as coisas vão ficando meio bagunçadas dentro de nós, assim como fora de nós. Eu vou citar primeiras fases do luto, depois eu volto falando sobre cada uma delas. Então, a primeira fase do luto, o primeiro estágio do luto é a negação, a fase de negação. A segunda fase, o segundo estágio do luto é a raiva. O terceiro estágio do luto é a negociação ou barganha. Então, a terceira fase do luto, negociação ou barganha. O quarto estágio, ou
a quarta fase, a depressão ou tristeza. E a quinta e última fase do luto é a aceitação. Então, a última fase é a aceitação. Como eu já citei, esse processo ele vai se dar, claro, de maneiras um pouquinho diferentes para cada um, mas, a grosso modo, todos nós, quando passamos por um processo de perda, principalmente perdas mais próximas ou perdas que nos envolvem, nós vamos trilhar esta caminhada dessas fases. E perceba que logo a primeira fase é a fase onde a negação se faz presente. Essa fase, de todas, talvez seja a mais importante por ser a primeira. Ou seja, sempre que acontece algo na nossa vida, é importante que haja o reconhecimento de que aquilo aconteceu. Então é muito comum quando nós perdemos alguém querido, quando nós terminamos um relacionamento, quando nós perdemos um trabalho, enfim, quando o nosso carro é roubado, quando a gente perde a motivação, os nossos ideais de vida, é muito comum negar a situação, negar o fato, negar o acontecido. E isso geralmente acontece porque nós estamos tentando nos proteger da mudança, estamos tentando nos proteger da dor, estamos tentando nos proteger do que acontece ao nosso redor. Então eu nego, eu finjo que aquilo não faz parte de mim, eu finjo que aquilo não está acontecendo. Então é muito comum mesmo, né, depois de uma perda, a pessoa continuar a vida dela por um bom tempo ainda, incluindo aquela pessoa que já faleceu. Então tem pessoas que depois que um parente morre ou que alguém do relacionamento morre, ainda na mente dela, ela continua a compreender a existência daquele indivíduo. Às vezes até continua a ter os mesmos costumes, os mesmos hábitos, as mesmas conversas. Às vezes, inclusive, o próprio lar, né? Ele é todo arrumado, considerando que aquela pessoa ainda está viva. A pessoa perde o trabalho, né? Ela demora um tempo para entender, então pode ser que nesse período inicial ela continue tendo a mesma rotina, acordando na mesma hora, se alimentando da mesma forma, pensando e se preocupando ainda com as questões do trabalho. Então não há ali um reconhecimento de que aconteceu algo. Fica no processo da negação. Eu não quero, eu não posso, eu não vejo, eu não aceito que isso aconteceu comigo. Então, dessa forma, nós estamos perdendo uma grande possibilidade de resolver a situação e seguir adiante. Então, nessa fase da negação, que é a primeira, ela também se dá como a fase do isolamento, que é onde a pessoa se fecha do mundo para não lidar com aquilo que aconteceu. Ela se fecha do mundo para fingir que nada aconteceu, para não sentir a dor daquela perda. Então é aquele mecanismo de defesa que vai o quê? Fechar. Então ela se fecha. Ela cria uma redoma em volta de si para que os pensamentos, para que as emoções sobre aquilo que aconteceu não acessem ela, para que ela tenha que reconhecer, poxa vida, aconteceu isso comigo. Frases no sentido que surgem nesse momento, pensamentos como, né? Aquilo não poderia ter acontecido, aquilo não poderia ter acontecido comigo, aquilo não poderia ter acontecido com aquela pessoa, por que isso aconteceu comigo, né? Então, entre essas frases de não era para ter acontecido com ninguém, não era para ter acontecido com esta pessoa, não era para ter acontecido na nossa família, não era para ter acontecido comigo. Então, tudo isso envolve a negação, ainda na busca de tentar se proteger do que aconteceu. Não estou falando que sentir isso é errado, mas sim para que você compreenda quando sentir isso, que está nessa primeira fase, nessa primeira etapa das perdas, que é a fase da negação. Então, nessa fase da negação, o que é o ideal, né? Claro que é difícil, sim, nesse primeiro momento, você sair da fase da negação e reconhecer o fato. Mas em algum momento será essencial esse olhar para compreender, bom, ok,
A perda chegou até minha porta, a perda faz parte agora da minha vida. Sim, aquela pessoa não está mais aqui. Sim, eu não estou mais naquele trabalho. Sim, eu não estou mais com aquela pessoa. Sim, eu perdi um filho, uma mãe, um pai, enfim, qualquer perda, né? Claro que eu falar aqui é muito fácil, né? Na hora da dor é completamente diferente, mas esse processo de olhar para a situação e reconhecer que aquilo existiu vai possibilitar que as fases possam progredir, que a caminhada possa progredir, né? Então, isso é muito importante mesmo. Nessa primeira fase, né, quando você reconhece que algo aconteceu, aqui não está sendo pedido para que você não sinta tristeza, não se sinta sozinho, não se sinta com medo, não se sinta revoltado, porque a revolta ela vai vir daqui a pouquinho, ela é até importante quando ela surge. Mas aqui é reconhecer, ok, a partir desse reconhecimento, quais sentimentos vão surgir? São os de tristeza, de solidão, de medo, de raiva? Ótimo, deixe com que estes sentimentos surjam e os coloque para fora. E os coloque para fora, né? Em todos os processos, em todas as fases do luto, é sempre, sempre aconselhável quando há uma dificuldade em passar por esse processo sozinho, que se busque ajuda, né? Então já falo desde já, né? Uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica, uma ajuda que vai te dar um suporte a passar por essas fases, vai trazer mais conforto e mais segurança para que você consiga lidar com essas emoções e aos poucos ir se reestruturando para seguir o caminho. Mas sentir, reconhecer é fundamental nesse processo. Sentir e reconhecer é fundamental nesse processo. Para que a gente possa entrar, então, no segundo estágio, que é a raiva. A raiva ela vem depois da negação. Por quê? Se já sinto raiva, é porque reconheço que algo existiu. Se tenho revolta, é porque reconheço que algo está me deixando revoltado. E se algo está me deixando revoltado, aquilo já foi visto. Então, quando a raiva surge na segunda fase, no segundo momento, é ótimo, porque a pessoa, então, que até estava vivendo aquela solidão, tristeza, introspecção, estava ainda negando o que tinha acontecido, negando os seus sentimentos, ela faz um movimento de abertura. Essa raiva, nesse momento, ela tira aquilo que está preso no coração, aquilo que está só no íntimo, e abre, ela vai pôr para fora. Ela vai ficar com raiva do que aconteceu, ela vai se revoltar com aquilo que aconteceu. Pode ser que aqui surja o sentimento de injustiça, pode ser que aqui surja o sentimento, enfim, de não compreensão dos fatos, mas aqui vem essa raiva. É quando a pessoa faz esse movimento para fora, e aí ela começa realmente a se revoltar. Em alguns casos, essa raiva ela vai surgir de uma forma muito agressiva. Então, de novo, por isso que é importante aqui um apoio psicológico, um apoio emocional, para que não gere nessa raiva um mal maior do que o próprio sentimento, do que a própria perda, tá? Mas junto aqui com esse momento de raiva, ela vai começar, a pessoa começa a pôr para fora o quê? A visão de tentar buscar quem foi o culpado disso. Ela vai tentar questionar por que isso aconteceu. Quem permitiu com que isso acontecesse? E é muito comum aqui essa revolta, essa raiva para aqueles que têm uma crença religiosa, ser inclusive para Deus, né? A pessoa se revolta com Deus, ela tem raiva de Deus, do Criador, ou daquilo que a pessoa acredita, né? Porque ela vai buscar alguém para se revoltar, para questionar, para pôr a sua raiva para fora. Como posso ficar sem aquela pessoa? Por que essa pessoa foi tirada da minha vida? Por que tão nova aquela pessoa morreu? Então há esse questionamento, há essa dúvida, há essa incerteza que gera revolta. Então essa raiva surge tentando aliviar
o sofrimento, tentando encontrar o porquê. Quem, porquê, aonde, quem deixou. Então é importante colocar essa raiva para fora, porque é a primeira quebra do casulo depois que há a aceitação. É a primeira quebra. Então a pessoa vai lá, demorou para aceitar. Quando ela aceita, ela se fecha naquela redoma de dor. Ela se fecha, ela fica interna. Ela vai lá para suas profundezas, fica apática, fica sem movimento, ela fica meio fora da realidade. Quando a raiva vem, é aquilo que eu disse, a raiva ela quebra essa fase. Ela começa a pôr o indivíduo para fora, para fora, para fora, para fora. Ela quer achar o culpado, ela quer achar o porquê, ela quer se revoltar com Deus, com o Criador. Ela quer mostrar que algo não está legal dentro dela, que ela está gritando por ajuda. Então, esse movimento da raiva, ele é fundamental, fundamental. Quando você lida, né, vamos supor que agora você está lidando com alguém que está passando por esse processo da raiva, né? Como você vai lidar com alguém que está passando por essa fase da raiva depois da perda? Não adianta chegar no primeiro momento para essa pessoa e falar para ela, olha, não fique com raiva. Olha, não sinta isso. Olha, isso não te faz bem. Essas frases, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas levam ao indivíduo que ouve a intenção de que eles deixem de sentir aquilo que eles estão precisando sentir e pôr para fora. Então, nesse momento, é importante respeitar a raiva com que o outro está passando. Uma outra frase que pode chegar aqui é: eu compreendo a sua raiva, e é natural que você sinta raiva. Eu compreendo a sua dor, e entendo que, no seu lugar, eu também gostaria de entender. Eu compreendo a sua revolta, pois pelo que aconteceu, é natural que você se revolte. Mas a caminhada continua. Então a gente vai respeitar, vai sentir e permitir o espaço ali desse momento da raiva, tanto em nós quanto no outro. Mas aos poucos nós vamos entendendo que essa raiva, ela vai nos levar a uma outra fase. Então vamos respeitar essa fase da raiva. Ela é necessária, ela é fundamental. Ela é força viva que tira o indivíduo da letargia, da dor, para abrir ele para um movimento externo de vida. E nenhuma das fases dá para nós falarmos de um tempo exato. Tem pessoas que passam por todas essas fases de uma maneira mais rápida. Tem pessoas que ficam presas a essas fases por anos, por anos. Tem pessoas que ficam presas a essas fases por anos. Então, vamos imaginar um indivíduo que ficou preso na negação, lá na introspecção da primeira fase, por muito tempo. Aí quando a raiva vem, nós queremos tirar essa raiva da pessoa. Aí nós estamos tirando também a oportunidade dela continuar no processo. Ah, mas é difícil lidar, os comportamentos estão difíceis, o comportamento está agressivo, isso está gerando um prejuízo grande para essa pessoa e para o meio. Então, aí é aquele momento de buscar ajuda, de buscar apoio, suporte, para que um profissional consiga, então, entender o processo, identificar a fase que o indivíduo está e proporcionar a ele, então, o melhor caminho para seguir adiante. Mas não vamos olhar para essa raiva com olhos negativos, com um olhar negativo. A raiva ela é importantíssima. Vamos respeitar esse momento. Eu, como terapeuta, né, como constelador familiar, muitas vezes eu vejo a pessoa dentro da terapia, dentro do processo da própria constelação, aonde deixa surgir o sentimento de raiva. E muitas vezes, dentro do contexto terapêutico, é ótimo que isso aconteça, porque é quando a pessoa está justamente tendo aquela quebra da introspecção, da negação, aquela quebra de que nada aconteceu, e ela está tendo raiva, e essa raiva vai começar o quê?
a movimentar, a cair a consciência, a cair a ficha. Ela vai se revoltar, ela vai questionar, ela vai buscar culpados, mas daqui a pouco a fase vai continuar, o processo vai continuar. Então aquela energia de raiva que vem e é colocada para fora, ela é muito salutar, ela é muito importante. Então vamos olhar um pouquinho com mais respeito ao indivíduo que está na nossa frente, compreendendo essa fase, até porque quando nós passarmos também por esse processo, nós em algum momento vamos sentir essa raiva, vamos sentir as mesmas coisas, em maior ou menor grau, mas vamos sentir as mesmas coisas. E aí a gente começa a entrar então no terceiro estágio do luto, a terceira fase do luto, que é a negociação ou barganha. Então a negociação ou barganha, ela surge, né, depois aqui da raiva, com o intuito de querer negociar consigo mesma, ou até mesmo com as outras pessoas, algo específico. Então a pessoa faleceu, morreu, teve raiva, se revoltou, quer dizer, primeiro negou, depois já reconheceu que aquilo aconteceu, teve raiva, se revoltou, aí às vezes ela vai querer negociar, vamos pegar lá de novo no conceito religioso, ela vai querer negociar com Deus. Por que não me levou no lugar daquela pessoa? Eu daria tudo para ter ido no lugar daquela pessoa, eu daria tudo para ter ela de volta, eu faço qualquer coisa para não ter mais essa doença, né? No caso que eu falei da perda de saúde. Então a pessoa começa a barganhar para ter uma solução, ela começa a barganhar para ter aquilo que ela perdeu de volta. Ela começa a negociar com as pessoas ao redor para tentar modificar aquilo que aconteceu, para ter uma realidade diferente daquilo que aconteceu. Então aqui entra essa barganha, que também não é errada. É uma fase de desespero que a pessoa está vivendo. Por quê? Lá na raiva ela viu que não tem culpados, que foi daquele jeito. E aí? Agora eu quero fazer alguma coisa para ter a pessoa de volta. Quando o relacionamento acaba, a pessoa tenta o quê? Tenta negociar, tenta barganhar para que o relacionamento volte, para que, sei lá, alguma coisa traga aquela sensação de volta para ela. Ela tenta negociar com as pessoas próximas, né, para ajudar com que aquilo se restabeleça. Isso vale, como eu disse, para questões de morte, perda de saúde, perda de relacionamento, perda de pessoas, né, de amizade, perda de trabalho. Não, vai me mandar embora, né, tal, mandou embora. Aí primeiro não aceitou, depois ficou com raiva, por quê? Depois na barganha, não, eu aceito ficar aqui por qualquer valor que você me pague, mas não me mande embora. Ou tenta negociar com um com o outro, né, tentando modificar o que já não dá mais. E isso é que é a questão aqui. É tentar modificar, tentar negociar, tentar fazer uma barganha sobre algo que não dá mais. Então a pessoa que partiu, infelizmente, partiu. O relacionamento que acabou, infelizmente, acabou. O trabalho que acabou, infelizmente, acabou. A saúde que foi perdida, para aquele momento, infelizmente, já foi perdida. E nós vamos entender que, no caso de coisas mutáveis, como a saúde, trabalho e relacionamento, para que isso se construa novamente, ele vai se construir de uma nova forma lá na frente, não mais como era antes. Você pode até voltar a um relacionamento, mas não vai ser igual era antes, porque é um outro momento, é uma outra fase. Ou uma outra pessoa que você vai arrumar. O trabalho, você pode até voltar na mesma empresa, mas é uma outra fase, é um outro momento. O que acabou, já acabou. É um novo momento, um novo ciclo. O que foi, já foi. A saúde que você perdeu, você vai recuperá-la, mas aí já é uma outra fase, é um outro momento, novas adaptações. Então essa questão da barganha, da negociação, ela é muito importante surgir, sim, é um movimento que acontece, mas ele tenta sempre restabelecer conexões que já não são mais possíveis, e isso faz com que o indivíduo que fica preso nessa fase por muito tempo tenha muito sofrimento. Porque é aquele indivíduo que vai fazer de tudo, e ele vai estar disposto a perder de tudo, inclusive,
para ter de volta aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele trabalho. E isso mostra que muitas pessoas fragilizadas, presas a essa fase da barganha e da negociação, se complicam muito na vida. Se complicam muito na vida, às vezes financeiramente, às vezes emocionalmente, porque elas querem pagar o preço que for necessário para tirar a dor de lidar com aquela perda X. E aí a pessoa vai se envolvendo em situações que não são benéficas. Não são benéficas. Isso é muito comum, né? Nós vemos na mídia, muitas vezes, alguns charlatões, alguns aproveitadores, bandidos mesmo, né? Que se aproveitam da fragilidade humana, né? E às vezes a gente olha de fora, a gente julga, né? Só, poxa, como que alguém cai numa conversa dessa? Como que alguém cai, né, num golpe desse? Como que alguém se deixa levar por algo que não dá mais para voltar? E aí, quando nós entendemos as fases do luto, nós vamos ver que a maioria dessas pessoas, às vezes, estão presas nessa fase aqui, ó, da negociação, da barganha. E elas estão com uma dor tão profunda, mas tão profunda, que elas não enxergam mais nada ao redor delas. E elas estão dispostas, como eu disse aqui, a fazer qualquer coisa e a pagar qualquer preço para ter aquela pessoa de volta. E nisso é que os aproveitadores fazem a festa. Por quê? Tem alguém fragilizado do outro lado, disposto a tudo. E eles aproveitam mesmo. Então não é que a pessoa ela faz isso por não o mau caráter, né? Mas aquele que está passando pelo sofrimento. Não é que aquele que está passando pelo sofrimento ele faz isso às vezes por, enfim, para ficar pior, né? Ele faz porque ele quer tirar uma dor. Só que para tirar uma dor ele não percebe que está criando uma dor maior, que ele está se envolvendo numa furada maior. E isso acontece muito, infelizmente, muito mesmo, devido a essa fragilidade e do momento onde a pessoa quer barganhar e negociar para trazer de volta aquilo que ela perdeu, o conforto, a segurança, ela vai se enrolando todo. Então é complicado essa fase, por isso sempre, de novo, assim como eu falei na primeira, na segunda, agora na terceira, busque sempre um apoio, busque sempre alguém para dar essa sustentação, um profissional adequado. Então quando a pessoa está presa nessa fase da barganha, é como se ela quisesse voltar no tempo e falar, não, isso não poderia ter acontecido. Não, esse trabalho não acabou. Não, eu não perdi essa pessoa, meu relacionamento não acabou, meu trabalho não acabou. Não, aquela pessoa não morreu, como que ela pôde morrer? E lá no inconsciente, às vezes, dessa pessoa que está tentando modificar a realidade sem sucesso, pode surgir uma outra palavrinha, que é a culpa. A culpa por não ter feito mais. A culpa por não ter feito diferente. A culpa por ter permitido com que aquela situação acontecesse. Mesmo que essa culpa não seja real. Real, que eu falo é assim, mesmo que não haja motivos de ter essa culpa, a mente, as emoções, ela vai trazer essa sensação de culpa. Então, fulano faleceu. Racionalmente, é sabido que não tinha nada a ser feito de forma diferente, nem que precisava ser feito mais. Não havia o que fazer, aquela pessoa ia falecer de qualquer jeito. Né? Vamos pegar um caso extremo. Alguém que estava no avião, o avião caiu. Né? E aí o familiar que ficou aqui se culpa nessa fase da barganha e negociação, lá vem aquela culpa interna. Poderia ter feito mais, poderia ter sido diferente, poderia ter impedido que aquela pessoa viajasse. Então ela entra o quê? Eu quero barganhar, eu quero negociar, para voltar no tempo e ver que poderia ter sido diferente. E aquela culpa fica, poxa, como eu permiti que isso acontecesse, né? E isso faz com que o indivíduo fique preso ao passado, ao que já foi e não tem mais nada a ser feito. Porque quando nós olhamos para o passado,
e tentamos modificá-lo, como aqui no caso da fase da negociação e da barganha, nós impedimos de seguir para próximas fases aqui do luto, e na nossa vida a gente não segue para a vida. Nós ficamos presos ao passado. Sempre que a gente olha para o passado e quer modificá-lo, nós estamos dedicando força, tempo e energia a algo que é impossível. Impossível. E vamos pegar até num caso onde essa culpa ela possa ter existido mesmo. Você sabe que poderia ter feito mais e precisava ter sido feito mais, e você não fez. Ok. Mas já foi. Quem não erra nessa vida, quem não deixa de fazer coisas nessa vida, ninguém é perfeito 100% do tempo, ao ponto de não se permitir falhar. Todos falhamos, e aí é importante lidar com essa consciência, mas na maioria das vezes essa culpa, ela não é real, é só aquela culpa de poderia ter feito, poderia ter evitado, poderia ter sido diferente, mas poderia, mas já foi. Então, na verdade, não tem mais nada o que se fazer. E naquele momento, também não. Porque naquele momento você fez o que era necessário fazer, o que sabia fazer, o que era possível fazer. E aí começa então o exercício de olhar para frente. Vamos olhar para frente. Que aí entra no quarto estágio da perda, quarto estágio do luto. Então, no quarto estágio do luto é a fase da depressão. É a partir desse momento que o indivíduo começa a lidar verdadeiramente com a perda. Então, ele já passou pela negação, se expressou na raiva, tentou o auxílio da negociação e da barganha, até que viu que agora é comigo. Agora eu vou precisar olhar para isso. Então, aqui nessa quarta fase é quando aquela sensação mais profunda nos faz olhar para a perda. Então, quando a pessoa atravessa, né, as fases mais combativas, né, que são as primeiras, ela está na autodefesa, ela está naquela negação, na raiva, ela quer modificar o que aconteceu. E quanto mais for essas fases lá de trás, quanto mais forem intensas essas fases lá de trás, essa quarta fase aqui também ela vai se dar de uma forma mais intensa. É quando vem aquela depressão mais forte, né, mais profunda. A depressão aqui ela é dividida em preparatória e reativa. A depressão reativa ocorre quando surgem outras perdas devido à morte, como perda de papéis do âmbito familiar, perda de emprego e, consequentemente, prejuízo financeiro. Então, é um tipo de depressão reativa, né? Que além do que aconteceu, tem outras consequências ao entorno do que aconteceu. E tem a depressão preparatória, que é o momento em que a aceitação já começa a ficar mais próxima. É quando as pessoas ficam um pouco mais quietas, repensam os processos que elas passaram, começam a refletir e analisar os impactos das experiências na vida. Então, aqui já é um gancho para entrar depois lá na fase da aceitação. Mas a fase aqui dessa depressão reativa, ela vai se dar muito, principalmente a depender das primeiras fases e também quando há muitos prejuízos envolvidos na perda, né? E aí fica aquela depressão, você já começa a olhar, mas ainda tem uma dificuldade grande em se adaptar ao contexto, porque houve outras perdas junto, né, com a perda principal. Então você perde lá o seu trabalho, com isso você perde o seu cargo, com isso você perde o seu valor financeiro, com isso às vezes você acha que perdeu o respeito das outras pessoas. E isso gera uma dor, né? Por mais que você... porque aí você está olhando agora nessa fase, você está olhando e fala, puxa vida, e agora? Como que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu sou capaz? Realmente, eu perdi tudo isso, como que eu recomeço? Então, aqui já tem um reconhecimento, uma aceitação já melhor. Mas
Como que eu recomeço? Será que eu tenho forças para sair disso? Será que eu consigo? Que aí já vai entrando nessa parte mais preparatória para a aceitação. O que isso trouxe de aprendizado na minha vida? O quanto eu cresci com essa experiência? O quanto foi difícil? Então, olha as reflexões que passam aqui a surgir. Né, que nem alguns dizem, aqui a pergunta muda, né? Não é mais o porquê aquilo aconteceu na minha vida, agora é para quê? E o que eu aprendi com isso? O quanto eu cresci com essa experiência? Essa parte aqui da depressão, né? A gente não está falando especificamente da depressão já diagnosticada, patológica, porque aí vai precisar de um conjunto de análise de um médico para entender se isso já virou uma patologia ou está dentro ainda desse processo do próprio luto que logo já vai cessar. Mas ainda, de novo, é importante buscar, nesse caso, o apoio. Então é importante buscar o apoio, né? Então, de novo, é comum a pessoa que passa por uma perda difícil, em algum momento chegar nessa fase da depressão. É uma sensação espontânea, natural do processo. Agora, quanto tempo isso vai durar pode desenvolver, então, uma depressão patológica. Então, realmente virar uma doença. Quem vai saber diferenciar uma coisa da outra? Só o profissional adequado. Que aí ele vai orientar, ele vai explicar. Se precisar, o profissional adequado vai passar medicamento, vai indicar que seja feita a terapia. Enfim, aí são N caminhos a ser seguidos para sair dessa fase aí da depressão e entrar então na última fase, que é a quinta fase, o quinto estágio do luto, que é a aceitação. Olha que viagem a ser percorrida para chegar na aceitação. Muitos, né, como eu falo assim, o tempo é difícil colocar, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas tem muitos estudos aí que falam de forma genérica que esse período completo de perda, do luto, ele se dá aí mais ou menos, numa faixa de 2 anos para ser vivido completamente, sabendo que vai ter indivíduos que passam um pouco mais rápido e indivíduos que passam com muito mais tempo mesmo, viu? Não é brincadeira não, tem indivíduos que ficam aí presos a essas fases do luto por muitos e muitos e muitos anos. Mais aí de média, né, uns 2 anos por si só, é um tempo interessante para que essas fases sejam vivenciadas de forma aceitáveis e aí realmente consiga seguir adiante. Então, na fase de aceitação, é quando o indivíduo lida já com os seus sentimentos de maneira mais serena, de maneira mais compreensiva, de maneira mais tolerante com a situação e consigo mesmo. É quando os indivíduos já conseguem se expressar de forma mais clara os seus sentimentos, as suas emoções, as suas frustrações, consegue expressar as dificuldades que ele está passando, que é muito comum nas outras fases o indivíduo não querer falar, né? Ele manifesta os sentimentos ali, mas ele não consegue ainda falar abertamente sobre o assunto, sobre o que ele está sentindo, sobre o como está sendo difícil passar por esse processo, sobre as frustrações que se deram ao redor dessa perda, as frustrações da pessoa com ela mesma e com os outros ao redor. Então aqui já começa a ter esse diálogo, essa expressão mais tranquilinha, mais harmônica. Então, para chegar nessa fase de aceitação, é importante entender que a situação aconteceu. Então, se nós ficarmos lá naquele primeiro estágio da negação, a aceitação fica muito mais distante. Quanto mais negação há no processo, mais difícil chega a aceitação.
Então, vamos lembrar, né? Aceitar é fundamental para seguir, mas vamos respeitar todas essas fases, que podem, de novo, sofrer adaptação dependendo do indivíduo. Então, cada um vai passar de uma forma um pouquinho diferente, né? Aqui a gente está falando as fases que geralmente acontecem com as pessoas, mas quando nós estamos na frente do indivíduo, a gente precisa considerar a realidade daquele indivíduo. Não é um robô, não é uma máquina, não é uma fórmula matemática que sempre vai dar o mesmo resultado, que sempre vai ter a mesma forma de passar pelo processo. Não. Então vamos respeitar a nós mesmos e assim também respeitar aos outros. Mas a aceitação é o que vai, então, depois desse processo, abrir a porta da vida para a pessoa continuar. Continuar a viver, continuar a descobrir novos relacionamentos. Porque, por exemplo, aqui, né, a pessoa pode até ter tido uma perda de relacionamento, né? Ela já pode rapidamente começar a se relacionar com uma outra pessoa, mas às vezes dentro dela, o primeiro ainda não foi resolvido. Então ela está vivendo já uma outra relação, mas lá dentro ela está presa à negação ainda do que aconteceu anteriormente. Então isso se mistura muito, fica muito confuso, né? Isso vale também para as perdas. Às vezes ela já está vivendo a vidinha dela, né? Está trabalhando, enfim, está continuando com a rotina, mas lá dentro não está resolvido. Lá dentro é como se nada tivesse, quer dizer, aqui fora é como se nada tivesse acontecido, mas lá dentro está ruim. Então isso ainda não é aceitação, não é só ter movimento na vida. É realmente aceitar o processo, integrar o processo para que aí então essas portas sejam abertas de uma forma diferente, para que a vida possa ser vista de uma forma diferente, para que essa pessoa enxergue outras possibilidades na vida, para que ela comece um caminho mais leve, mais solto, com novas possibilidades, para que ela consiga um novo parceiro, uma nova parceira, sem carregar as dores e os pesos do passado. Então a aceitação, ela é fundamental, né? Então não vamos confundir aceitação com fingir que nada aconteceu, que muitas pessoas estão presos lá na fase da negação, vivendo a vida delas normalmente porque estão ainda negando que aconteceu alguma coisa. Não é isso. A aceitação aqui, como eu coloquei, ela já traz o diálogo e a expressão do que aconteceu de uma forma serena, ela já reconhece o que aconteceu, os impactos do que aconteceu, ela já refletiu sobre aquilo que aconteceu na vida dela e aí sim ela segue. Percebe como é diferente? Aqui tem consciência, aqui já tem reflexão, aqui já tem aprendizado, amadurecimento. Aceitação não quer dizer que a pessoa já deixou de sentir a dor, mas ela já consegue, mesmo com a dor, olhar para tudo que aconteceu, olhar para ela e aí sim abrir essas outras portas para caminhar para a vida. Então, a dor da perda, por vezes, ela não vai desaparecer da memória, ela vai ficar lá. De tempos em tempos é comum ter saudade, é comum aquele pensamento voltar, mas é diferente. Mesmo com essas lembranças, a vida vai acontecer de uma forma diferente. Por quê? Nós vamos aprender a lidar e seguir a vida entendendo e adaptando a nossa realidade àquela perda que aconteceu e não fingindo que ela não aconteceu. Por isso que aqui na aceitação é esse detalhe. Então, poxa, realmente, eu perdi essa pessoa, ficou esse buraquinho aqui. Tá, então eu vou seguir a vida, já aceitei, já foi todo o processo, tal, já aprendi. Eu vou aprender a conviver com esse buraquinho aqui, com essa falta. Eu vou me nutrir agora de outras coisas para conseguir seguir o meu caminho. Mas essas experiências ficam registradas em nós. Não dá para apagar, para jogar fora ou menosprezar. Por isso que a aceitação ela é linda, porque ela reconhece o que fez parte e nunca vai jogar fora. Ela reconhece que ela pode sentir saudade, ela reconhece que em momentos específicos ela vai sentir dor, mas que mesmo assim ela já consegue seguir de uma forma serena, de uma forma íntegra, com um olhar para a vida, um olhar para frente, um olhar já muito mais
tranquilo, muito mais tranquilo. Em todas essas fases, em qualquer uma delas, mesmo nessa fase de aceitação, lembre sempre, você não precisa passar por um processo de dor sozinho, sozinha. Busque ajuda, quebre, né, às vezes um preconceito, uma crença, essa casca, esse distanciamento de que buscar ajuda é sinal de fragilidade. Quebre de que você precisa passar por tudo sozinho na vida. Porque às vezes, assim, as situações são suas, tudo isso é sabido. O profissional sabe que a situação é sua, ele não vai tirar de você, mas ele vai te ajudar a passar melhor por essa situação. Então, você pode buscar recursos, você pode buscar pessoas, profissionais adequados que vão te ajudar a aceitar essa nova realidade, a lidar com a perda, a lidar com o que aconteceu, seja em qual área for da sua vida. Principalmente ainda quando a perda mesmo de alguém, né, uma morte, é um assunto tão pouco falado, né, no nosso dia a dia, sendo que uma das únicas certezas que nós temos na vida é a morte, é a perda. Não só a perda, né, de alguém, mas as perdas sempre estão na nossa vida. Todas elas, tudo é instável, tudo é instável. É que pensar na estabilidade nos dá segurança para seguir adiante, né, porque senão vira o caos também. Mas se for pensar realmente, nós não temos aquela segurança de nada, de nenhum trabalho, de nenhum relacionamento, de tempo de vida. Por isso que nós aproveitamos a vida da melhor forma possível. Então, quando, né, a dor chega, a perda de alguém acontece numa família, enfim, a perda de um trabalho, de um relacionamento, de uma amizade, né, esse espaço de ajuda, ele pode ser um diferencial na vida da pessoa, né? Para saber lidar com todos aqueles sentimentos que vão surgindo no decorrer desse processo. Porque estes sentimentos, quando não expressados, quando não colocados para fora, em qualquer uma daquelas fases, né, quando eles são reprimidos, eles podem posteriormente somatizar em algumas doenças, em algumas dores, né? Já tem vários estudos que comprovam isso, né, das doenças psicossomáticas, esses acúmulos emocionais que vão gerando dores no corpo físico. Então, o momento de extravasar, de pôr para fora, de ajudar a organizar os pensamentos junto com um profissional adequado, vai evitar que lá na frente o indivíduo fique pior, porque além de lidar com a dor da perda, ele vai começar a lidar o quê? Com consequências ruins daquela perda por não ter sido expressada, por não ter sido aceita. Então vai começar a produzir na vida dessa pessoa doenças periféricas, que podem, né, inclusive, se tornar doenças centrais da vida da pessoa, né? Porque começa com sintomas, com coisas pequenas, de repente isso vai somatizando em doenças mais profundas, mais crônicas, difíceis. E você não vai ser a primeira e nem a última pessoa a passar por um processo de perda. Todos os seres humanos vão passar, todos. Todos, todos, todos. É um processo que faz parte da vida humana. É um aprendizado que faz parte da vida humana. E se é os nossos aprendizados, vamos tentar passar por eles de uma forma, pelo menos, mais leve, mais tranquila. Pelo menos de uma forma mais tranquila. Então, se você se identificou em alguma dessas fases do luto, ou mesmo que você não tenha conseguido ter se identificado em uma fase específica, mas você está passando pela dor de um luto, né? Não fica apenas com essa dor para você. Lembre que você pode compartilhar, lembre que você pode buscar ajuda. Lembra que é possível chegar na fase de aceitação, porque da mesma forma que você não vai ser a primeira nem a última pessoa a passar pela fase
a passar pelo luto, né, a passar pelas perdas, também você não vai ser a primeira nem a última a conseguir superar. Então é possível, muitas pessoas superam as suas dores. Então é possível. E você pode sim superar essa dor, você pode sim superar essas perdas na vida. Então use isso ao seu favor, use esses recursos ao seu favor. Não fique preso ao sofrimento por muito tempo, porque não faz bem. Sofrimento não faz bem. Então, só recapitulando as fases da perda, né? Desculpa, as fases do luto, que envolve as perdas. Então, a primeira fase, negação. Segunda fase, raiva. Terceira fase, barganha ou negociação. Quarta fase, depressão, né? Ou tristeza. Quinta fase é a aceitação. Aceitação. Cumprimentando a todos, então, que estão nos acompanhando aqui no programa de hoje, no programa Você Melhor, né, falando sobre o tema do luto. Lembrando que você pode deixar aí a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário a respeito desse tema, né, como você já passou por uma situação dessa, ou como você tem passado por uma situação dessa. É só mandar o seu WhatsApp para a Rádio Cidade Jundiaí, que é o 011 99891 9891, 011 99891 9891, ou deixar o seu comentário nas redes sociais, deixa aí escrito, tanto lá no YouTube quanto no Facebook, compartilhe também a nossa live. Você pode mandar um WhatsApp para mim também, Lucas Anzolin, né? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais ou quiser falar comigo, é só entrar em contato. Se for pelas redes sociais, é no Facebook e no Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin. Ou Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, Espaço Inspirar. Né? Lá você encontra as agendas das atividades. Então tem, por exemplo, de segunda-feira à noite, a meditação com tambor. Se você quiser participar, é bem bacana, é só trazer 1 quilo de alimento e só precisa me avisar para que eu programe aqui, né, a dinâmica do espaço. Tem as quintas-feiras a constelação em grupo, que você também pode participar, quinta-feira, 19h30, constelação em grupo. Tem os atendimentos terapêuticos individuais, tanto com a constelação familiar, quanto acompanhamento terapêutico. Tem várias atividades aqui, logo mais também teremos cursos. Então você vai acompanhando lá pelas redes sociais, Lucas Anzolin ou Espaço Inspirar. Se quiser mandar pelo WhatsApp, é o 011 99850 0667. 011 99850 0667. Então é só mandar um WhatsApp, que eu também mando a listinha de transmissão com todas as atividades pelo WhatsApp, né, que é um meio de comunicação bem rápido, bem fácil. Se quiserem, fiquem à vontade. Agradecendo a todos, né, que acompanham sempre o programa Você Melhor, né, ainda mais quando nós podemos falar sobre esses assuntos tão importantes na nossa vida, né, assuntos às vezes que ficam deixados de lado, que nós não olhamos com o carinho e com a importância que eles têm na nossa vida, com o impacto que um assunto desse tem na nossa vida, né? Então, se você não passa por um processo desse, não passou, não está passando agora, lembre que alguém ao seu redor pode estar passando, né? E você pode ser aquele que vai direcionar, aquele que vai acolher, aquele que vai falar para a pessoa, olha, busque uma ajuda, busque um tratamento, enfim, isso que você está passando, muitas pessoas passam, eu já passei, se você já passou, né? Eu já passei, ou não, muitas pessoas passam, você vai conseguir, né? Mas que tal buscar então um apoio? E aí você vai entender as fases que aquela pessoa está, para que você não tire a oportunidade dela sentir o que ela está sentindo, né? Então é importante que ela expresse para que depois ela melhore. Então você também pode trazer esse apoio para as pessoas ao seu redor, né? É sempre muito bom nós
falarmos sobre esses temas por conta disso, porque além de nós um dia podermos passar, né, por um tema desse, as pessoas ao nosso redor também passam por situações dessa, por situações de perda, né? Então nós podemos auxiliá-las de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, e quando a gente não consegue auxiliar, nós sabemos identificar para direcionar, né? Que isso também é uma grande sabedoria. Nem tudo nós vamos saber resolver, ajudar, aconselhar, mas se eu consigo reconhecer o que a outra pessoa está passando, eu vou conseguir então fazer com que ela encontre o caminho necessário para buscar ajuda. Então a gente vai indicar, a gente vai sugerir, a gente vai mostrar os caminhos para que a pessoa siga, se assim ela entender que é necessário seguir. Infelizmente, às vezes, depende só da outra pessoa, não depende de nós, mas nós podemos fazer estes direcionamentos na vida das pessoas ao nosso redor para tentar ajudar. Então, nem tudo nós precisamos resolver, mas nós podemos indicar, nós podemos sugerir, nós podemos recomendar sempre serviços, pessoas, lugares, né, para que haja essa ajuda mútua. E sempre que for possível, né, converse de uma forma leve sobre o tema da perda, sobre o tema do luto com as pessoas, né? Vamos aos poucos tirar esse tabu a respeito desses temas, né? Temas que não podem ser falados, temas que não podem ser citados, temas que a gente vai só olhar para eles quando eles acontecerem. Só que aí eles acontecem, a gente não aprendeu a conversar sobre, a gente não aprendeu a olhar para eles, eles acontecem, aí o primeiro passo que a gente vai fazer é lá o primeiro sempre negar. A gente vai negar as situações, né? A gente vai negar. Então, se a gente for conversando, se a gente for falando, se a gente for deixando o assunto mais natural, quando ele acontecer na nossa vida ou na vida de alguém próximo de nós, vai ficar mais fácil lidar. Por quê? Ele sai daquele campo obscuro que você não fala, que você não vê, que você não toca, que é um campo fechado. Ele passa para um campo aberto, um campo que você vê, um campo que você já aceita. Então fica mais fácil passar pelo processo.